Olá! Se você é servidor público municipal de Araraquara ou da região, preste bastante atenção porque este programa é feito especialmente para você. E nesta edição você vai ver: aposentados e pensionistas da Prefeitura de Araraquara podem comemorar novamente. Eles vão continuar recebendo o Vale Alimentação. Reajuste de apenas 6,5% nos salários é aprovado na Câmara. Nova Assembleia está marcada em Araraquara para o dia 28 de maio, terça-feira, às 18 horas, em frente à Prefeitura Municipal. Ministério do Trabalho chama prefeituras de Américo, Boa Esperança, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju para negociarem com o Sismar. It's smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Mais uma boa notícia para os aposentados e pensionistas da Prefeitura de Araraquara. O pagamento do Vale Alimentação para os inativos também foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A ação direta de inconstitucionalidade foi julgada na quarta-feira, dia 15, e ficou determinada a continuidade do pagamento para os aposentados e pensionistas que já estavam recebendo o benefício. Assim como no caso do pagamento da complementação, o Departamento Jurídico do Sismar está aguardando a publicação do acórdão. O acórdão é um documento que vai explicar exatamente como a decisão do tribunal se dará na prática. Nós vamos mantendo vocês informados por aqui, pelo site do Sismar, que é o sismar.org.br, e por nossa página no Facebook, facebook.com/sismarsindicato. Foi aprovado na quinta-feira, dia 16 de maio, na Câmara Municipal de Araraquara, o reajuste salarial de 6,5% para todos os servidores da Prefeitura e do DAI, como reposição da inflação dos últimos 12 meses. O índice aplicado é o IPCA do IBGE. Pedíamos uma média de 5 índices oficiais, o que daria 6,6%. Além disso, tínhamos pedido mais 10% como reposição de parte das perdas salariais que a categoria teve nos últimos 12 anos. Além de responder fora do prazo legal, a Prefeitura não respeitou o processo de negociação e mandou o projeto com 6,5% para a Câmara votar antes mesmo de saber do resultado da Assembleia da categoria. Assembleia, aliás, que teve menos de 250 servidores, número que é muito baixo para se fazer ouvir. São poucas vozes para gritar a insatisfação de tanta gente. Mesmo assim, a votação do projeto foi adiada, graças ao bom senso de alguns vereadores, e mudou de horário graças à pressão dos servidores que lá estiveram. Eles lotaram o pequeno plenário da Câmara, pedindo que a sessão da votação do aumento fosse feita às 18 horas, para que mais servidores pudessem ir até lá acompanhar de perto, além de conseguir um canal de negociação para o Vale Alimentação. Dezenas de servidores encheram os corredores e escadarias da Câmara, mas, como sempre, o aumento foi aprovado sem objeções. A Assembleia rejeitou a proposta de aumento zero no Vale Alimentação. Agora, sindicato e prefeitura vão se reunir para buscar uma proposta de reajuste no ticket. A categoria reivindica R$ 500 e o sindicato sabe que a inflação é o mínimo garantido por lei. Esperamos empenho da administração para chegarmos a um valor mais digno no ticket dos servidores de Araraquara. A Assembleia será dia 28, terça-feira, em frente à Prefeitura às 18 horas. Mais uma vez insistimos, demonstre o seu interesse participando da Assembleia.
Traga suas críticas e sugestões. Nas assembleias você tem voz e todo voto tem o mesmo peso. Tanto faz se você é sócio ou não do sindicato. Estamos nos reunindo para defender melhorias nas condições de trabalho e melhores salários, redução de jornada e respeito à categoria. São poucas as vezes, durante todo o ano, que o sindicato precisa da sua participação. O esforço na divulgação dessas assembleias é imenso. Valorize a sua categoria, valorize o fato de ser servidor municipal e de ter um sindicato combativo ao seu lado. Participem! Os outros municípios estão comparecendo à GRT para iniciar as negociações pendentes. A Prefeitura de Boa Esperança tem até o fim do mês para se posicionar em relação ao ticket e ao acordo coletivo. Em Santa Lúcia, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, a administração alega não poder dar aumento nenhum. A Constituição Federal, por outro lado, assegura a revisão anual de salários, ou seja, a reposição da inflação. Por outro lado ainda, a Lei da Responsabilidade Fiscal exige dos municípios a exoneração de cargos comissionados, o corte de horas extras e gratificações, além de outras medidas para conter despesas. Os servidores de Santa Lúcia podem ficar tranquilos. O sindicato já está fazendo todos os encaminhamentos necessários para garantir que vocês recebam pelo menos a correção da inflação, ok? Em Trabiju, começaram as mediações na GRT, mas a questão das cestas básicas não entregues aos servidores continua um impasse. Em Américo, aguardamos a abertura do diálogo direto e uma maior participação da categoria que está muito ausente e distante do sindicato. No próximo bloco, o gerente regional do Trabalho e Emprego, Milton Bolini, vai estar aqui com a gente para falar sobre a atuação da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Araraquara e um pouco sobre a importância do diálogo nas relações trabalhistas. Voltamos já! In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell you to love evermore but you hand it to your back rat-a-tat at the window see how love flies out the door fall money makes the world the world the world the clinking, clanking sound of money, 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 get a little money, 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 get a work about it makes the world go round. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Voltamos com o Cismar agora e neste bloco nós vamos conversar com o gerente regional do Trabalho e Emprego, Milton Bolini. Olá Milton, tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer te receber aqui no Cismar agora. É uma honra para mim também estar aqui. Milton, para começar, explica para as pessoas que estão assistindo o programa o que é a Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Araraquara e que tipo de serviços são prestados aos trabalhadores lá. A Gerência de Araraquara é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tem a Superintendência em São Paulo e o próprio Ministério do Trabalho que fica em Brasília. Então, é um dos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego e fica a sede em Araraquara, abrangendo 19 cidades da nossa região. Lá nós prestamos serviço aos trabalhadores, esses trabalhadores compreendidos normalmente empregados, mas também empregadores podem lá tirar suas dúvidas, né? Os serviços que nós prestamos normalmente são emissão de carteira de trabalho de estrangeiro, né, que você ouve falar muito, registro profissional, registro de entidades sindicais, a gente recebe, né, novas entidades sindicais, manda toda a documentação, o seguro-desemprego a parte de recursos, né, mediação individual nós prestamos também, mediação coletiva e auditoria fiscal do trabalho. E tem, por fim, as homologações das rescisões de contrato de trabalho que nós também fazemos aqui na Gerência do Trabalho. Né? Certo.
E que tipo de fiscalizações, Milton, que são efetuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da GRT aqui em Araraquara? E qual tipo de coisas graves ainda são encontradas nas fiscalizações? Certo. Nós fiscalizamos toda a legislação do trabalho, relação de emprego, também as normas de saúde e segurança do trabalho. Hoje estamos com cerca de 35 NRs, né? Nós fiscalizamos esse arcabouço legislativo todo, né? Então, normalmente ainda temos muito problema de falta de registro em carteira, por incrível que pareça, né? Uma região rica, nossa região de Araraquara é uma região rica, comparada ao estado de São Paulo, de uma forma geral, mas ainda temos a situação de falta de registro em carteira, que é uma situação básica, né? Das coisas graves, ainda temos acidentes fatais, também na construção civil. É um setor que ainda tem um número de acidentes fatais elevado, embora tenhamos ficado por cerca de 2 anos sem qualquer acidente, que foi uma situação bastante positiva, mas hoje, infelizmente, não temos mais esse período de 2 anos sem acidente. Certo. Então, os acidentes graves ainda acontecem na construção civil com acidentes fatais, né? E esses alojamentos que às vezes a gente vê na TV, que o Ministério do Trabalho encontra por aí em condições precárias, também encontramos aqui na região, Milton? Também. Nós temos problemas dos migrantes que vêm, né? Principalmente hoje para trabalhar na construção civil, vem migrantes. No passado recente tínhamos do pessoal que vinha para a parte rural, né? Trabalhadores rurais que vinham e ficavam em alojamentos inadequados também. E hoje está concentrado mais na construção civil porque a falta de mão de obra ocorre também nesse segmento. Exige a migração. Exige a migração e aí são colocados em condições inadequadas de alojamento. Ô Milton, e como que o trabalhador ou o cidadão comum pode fazer para denunciar alguma irregularidade para o Ministério do Trabalho, lá na Gerência Regional do Trabalho e Emprego, né? Como que ele pode fazer essa denúncia e ele pode pedir sigilo da sua identidade? Pode ser anônimo? Pode. Ele comparece até o órgão do Ministério do Trabalho, conta a sua história, nós vamos recebê-lo, ouvi-lo, registramos sua denúncia e se ele tiver empregado, ou se ele precisar que seja preservada a identidade dele, recebemos como anônimo também. Nós temos essa condição, até porque às vezes o trabalhador está trabalhando, né, e ele não pode se expor em face do empregador. Então a gente recebe a denúncia, caráter anonimato, não garantido o sigilo, ele não será aberto nem com ordem judicial. É um direito que nós temos e o trabalhador tem também de preservar e nós temos que respeitar esse direito. Então, é possível e tranquilamente. Tá ok, Milton. Olha, a gente está sempre participando de mediações na Gerência Regional do Trabalho e Emprego, com as prefeituras que trabalham diretamente aí com os servidores, com o Sismar. E a gente percebe que em alguns casos a coisa anda mais rápido, em outros vai mais devagarzinho, mas no geral são alcançadas melhorias nas condições de trabalho, no meio ambiente de trabalho, nas relações de trabalho em geral. Diante disso aí, Milton, qual que é o principal papel, no seu ponto de vista, qual o principal papel da GRT nessas mediações entre um sindicato e o empregador, no nosso caso entre o Sismar e as prefeituras? Qual que você acha o principal papel da GRT nisso aí? Bom, nós oferecemos lá um dos serviços que é a mediação coletiva, no caso, e mesmo a mediação individual. A mediação é um processo onde as partes são colocadas de frente a frente e nós tentamos tirar os obstáculos para que elas encontrem o melhor caminho para boa convivência. E eu acho isso satisfatório demais, quer dizer, é um local quase que único na cidade, onde tem um serviço prestado, né, onde as partes podem colocar suas dificuldades e as razões. E normalmente as reclamações que vêm do Sismar, ou mesmo dos sindicatos, de uma forma geral, são positivas do ponto de vista, olha, são procedentes. E o empregador muitas vezes fala, puxa, né? E ali é um ambiente tranquilo. Muita coisa simples de resolver. Coisas pequenas que incomodam o dia a dia dos trabalhadores e esse trabalhador tem que dar o seu desempenho para aquele empregador, seja ele uma prefeitura, seja ele um empregador privado. Então, ao tirar esses obstáculos, as partes se resolvem e tudo que é acordado é mais fácil ser cumprido. Por isso que os resultados são positivos. É difícil você ver até o empregador público, exceto quando envolve dinheiro, ele dificultar a solução. Né? Porque ele quer também a boa convivência com o trabalhador. Então, a mediação, seja ela individual, nos casos pontuais de cada trabalhador, ou seja na coletiva, quando envolve um tema que abrange um grande número, né? Ela é muito positiva, a gente estimula, né? E é uma negociação. Então, realmente é um processo muito satisfatório. Também sinto isso. Tá certo então, Milton. Olha, vocês viram aí que é muito mais barato negociar. A gente vai fazer um pequeno intervalo e vamos continuar com o Milton Bolini aqui para falar de um assunto importante e interessante para você, servidor de toda a região, e para os trabalhadores regidos pela CLT de forma geral. Nós vamos falar das práticas antissindicais. É daqui a pouquinho. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos.
E como ele, muitos trabalhadores lutaram por direitos básicos, como a jornada diária de 8 horas. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, todo trabalhador tem direito ao descanso. Por isso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Voltamos com o último bloco, ainda com o gerente regional do Trabalho e Emprego em Araraquara, Milton Bolini. Antes da gente falar das práticas antissindicais, Milton, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão acompanhando o Sismar agora, qual a importância do trabalho dos sindicatos? Bom, os sindicatos, eles representam, eles são, né, uma organização de trabalhadores que tem por objetivo buscar melhorias das condições de trabalho desses mesmos trabalhadores. Então, tem sindicato da construção civil, sindicato metalúrgico, sindicato dos empregados de órgãos públicos, no caso do Sismar. Então, o sindicato, ele é aquela pessoa jurídica mais forte, que ele tira aquela fraqueza do trabalhador enquanto indivíduo e ele pode se expor diante o próprio empregador. Ele tem uma força diferente. Os sindicatos ganharam, com a Constituição Federal de 88, no artigo 8º, um artigo específico, inclusive, né? E que eles ganham essa autonomia para lutar pelo direito dos trabalhadores, né? Então, a participação do sindicato nas negociações coletivas ela é muito importante, né? Eles ganham uma prerrogativa, porque senão é muito difícil você negociar com os indivíduos, com os próprios trabalhadores. Então, tem que ter a figura do sindicato. E o sindicato vem nessa linha de trabalho. Ele se insurge em face do empregador, seja para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores, seja para enfrentá-lo em alguma questão de lesão de direitos propriamente. E ele tem a prerrogativa, inclusive, de buscar o Poder Judiciário com a ação civil pública, também é prerrogativa dos sindicatos, não é exclusividade do Ministério Público. Então tem um leque de opções para o sindicato defender os seus trabalhadores que são representados por ele. Milton, e impedir então o trabalho do sindicato, ou dificultar, colocar obstáculo, entraves tal, na relação entre o sindicato e seus trabalhadores, é desrespeitar toda a categoria, todo o trabalhador. Sim, né? Os sindicatos hoje têm essa autonomia, o tema sindicato foi elevado ao nível constitucional, ao plano constitucional, tamanha a sua importância para o nosso Estado democrático de direito. E o Brasil assina os tratados internacionais. Assina, trabalho, né? A Convenção 87 ainda não foi ratificada pelo Brasil, que é uma coisa um pouco, ainda estamos evoluindo nisso, né? Tivemos um presidente da República Sindicalista, mas ainda não foi a hora da Convenção 87, né? Mas de toda forma, os sindicatos têm todas as prerrogativas previstas na Constituição Federal. E qualquer atitude do empregador para obstar que esse trabalhador busque o sindicato é uma prática sindical que deve ser repelida, não se aceita. O sindicato o trabalhador tem que ter acesso ao seu sindicato, o sindicato tem que ter acesso às condições de trabalho para verificar o que está acontecendo. Esse é o caminho que a gente preconiza, né? Então, práticas sindicais devem ser afastadas. É um crime. É uma prática repudiada pela própria Constituição Federal, então é grave, não deve. E a gente nota alguma resistência ainda de alguns empregadores, mas graças a Deus, graças ao esclarecimento, as coisas vêm sendo minimizadas. E o que tem de mais novo aí para o trabalhador ou para a trabalhadora? O que tem de novidade na CLT ou nas jurisprudências que beneficia o trabalhador? Certo. No último dia 16 de maio foi publicada uma lei 12.812, que incluiu o artigo 391A da CLT. E o que fala esse artigo? Que deu estabilidade para a gestante, ainda que em aviso prévio, indenizado ou trabalhado. Então, o entendimento que já vinha da jurisprudência agora foi transformado em legislação. Então, a gestante, seja ela contrato de experiência, seja ela contrato a prazo, estando no aviso prévio ou não, a partir do momento da confirmação da gravidez, ela tem estabilidade no emprego. Ela merece, porque a proteção é para o nenê que está sendo gerido, então está sendo formado. Então, se dá emprego para a trabalhadora
e para que ela possa desenvolver bem o seu período de gestação. Então essa é a novidade que foi transformada em lei. Uma boa novidade, então, para servidoras e trabalhadores em geral aí. Olha, Milton, a gente quer agradecer muito sua participação aqui no Sismar Agora. Esperamos contar com você mais vezes aqui no programa para tirar outras dúvidas dos servidores. Muito obrigado, viu? É um prazer. O Sismar Agora vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo programa.